Boa noite, gente. Boa noite para quem já está aí. Eu queria pedir para vocês, por favor, me ajudarem a fazer o teste aqui. Eu preciso que vocês me falem se o som está bom e a imagem também, se está boa. Então, por favor, quem estiver ouvindo, me dê um retorno para a gente saber se precisa fazer algum ajuste, tá bom? E seja bem-vindo à nossa conversa. A imagem tá boa? O som tá bom? Então, enquanto a gente vai aguardar, eu estou falando porque eu estou fazendo o teste de imagem e de som para que as pessoas que estiverem ouvindo me deem um retorno se a imagem e o som estão bons, tá? Então, assim que tiver alguém que possa me dar um retorno, eu agradeço, para a gente estar preparado na hora de começar a exposição às 7h30. Até lá, eu vou pedindo a vocês um retorno sobre a imagem e o som. Tá tudo bem? Alguém pode me dar um retorno para falar se tá tudo bem? Com a imagem e o som? Sim? Enilziane, boa noite, amiga. Tudo ok? Ah, que bom então. Obrigada, tá, Luciane, pelo retorno. Meu pai também, tudo ok. Ah, então tá bom. Então, meu marido também tá aí na sala. Obrigada pelo retorno também, tá? Então, nós estamos aqui nos preparando para fazer a exposição sobre o tema Fora da Caridade Não Há Salvação, fazendo aqui os últimos ajustes de som e de imagem, para que a gente possa começar às 7h30, tá ok? Enquanto isso, boa noite, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e daqui a pouquinho a gente começa. Marinês falou que o som está um pouquinho baixo, mas você está linda. Ah, obrigada, Marinês. Então tá bom, vou falar mais alto um pouquinho, tá? Assim fica melhor? Se eu falar dessa forma agora, melhorou? Ela falou que saudades. Ah, saudade você também, Marinês. Melhorou o som? Ficou agora melhor para vocês ouvirem? Essa altura tá boa? Ninguém respondeu ainda, peraí. Tudo bem? Agora vocês estão me ouvindo melhor? Melhorou o som? Estão me ouvindo direitinho, gente? Quem está aí na sala, está me ouvindo direitinho? Está dando para escutar aquilo que eu estou falando, tá bom? Senão posso falar um pouquinho mais alto, se for preciso. Tá bom assim? Sim, melhorou. Ah, então tá bom. Vou falar um pouquinho mais forte, tá bom? Então a gente já vai começar. Elísio, dá boa noite. Oi, Elísio, boa noite. Seja bem-vinda aí à nossa conversa da noite. Tá faltando seu violão. Ah, nossa, o Elísio uma hora vai fazer junto comigo uma live aí, o Elísio vai tocar a música para harmonização, né, Elísio? Eu tava até deixando aqui uma música de Mozart enquanto a gente esperava, porque o Elísio não tava aí ainda não, mas na próxima nós vamos combinar que você vai fazer a música ambiente até o horário de começar, tá bom? Uma parceria de casas. A FEIS, que é a Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Marataízes, e a FEJOG, com o Elísio. Bom, gente, está dando aqui 7h30
é o horário de nós começarmos, então nós vamos dar início, tá bom? E eu quero explicar para vocês que essas palestras geralmente acontecem presencialmente, né? Nós costumamos visitar e fazer esse tipo de palestra. Esse estudo acontece nas segundas-feiras, presencialmente, em Marataízes, na Casa Espírita Fez, que é a Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E quando nós vamos, então, é presencialmente, só que por causa da pandemia, nós estamos fazendo essa explanação, a exposição do Evangelho via live, né? Eu estou fazendo no meu Facebook, mas é em nome da Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Marataízes, tá bom? Uma casa espírita que a gente costuma visitar também. E sendo assim, então, boa noite, bem-vindos todos vocês. Eu quero mandar um abraço especial para nossa irmã, a dona Ermelinda, que é a presidente, é a responsável maior pela casa, né? Pela FEIS. Quero mandar um abraço para ela e melhoras, ela está se restabelecendo. Melhoras para a senhora, viu, dona Ermelinda? E quero também dar os meus cumprimentos, um abraço especial a todos os nossos companheiros das outras casas que estiverem com a gente aqui hoje para estudar o Evangelho de Jesus. E nós vamos fazer então o início com uma leitura. Essa leitura preparatória, para a gente começar a sintonizar, vai ser feita com o livro Meditações, tá? Para quem não conhece este aqui. E eu vou fazer a leitura enquanto nós nos sintonizamos com a espiritualidade maior. A leitura se chama No Caminho do Progresso. Constrói mais para a eternidade aquele que edifica suas obras sobre uma base de tolerância e boa vontade. A evolução é mais segura quando se alicerçam as experiências humanas num lastro de labor. Pouco importa toda a sabedoria do mundo se dentro de você falta a âncora das boas ações. Ninguém prestará contas no tribunal da própria consciência pelo que sabe ou deixou de aprender. Entretanto, ninguém se eximirá da prestação de contas pelo que fez ou deixou de realizar. Quantos alardeiam tanto seu trabalho, esquecidos de que o melhor salário na vida espiritual caberá ao que trabalhar, ao que batalhar resignadamente, em silêncio, longe das lisonjas do mundo material. A dor é um aguilhão incompatível com a felicidade que almejamos. Sem ela, porém, o progresso espiritual não teria grande impulso. A ambição é a mola evolutiva da humanidade. Entretanto, o egoísmo cego é a causa da confusão que nos envolve no presente. A alegria excessiva, a riqueza abundante e a volúpia do poder são os grandes atrativos do planeta. Pouca gente, porém, se recorda das palavras de Jesus. Haverá últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Então agora nós vamos fechar nossos olhos, vamos pensar em Jesus e vamos agradecer por tudo que nós temos recebido, todas as bênçãos, agradecer pela oportunidade de conhecer os seus ensinamentos, pedir, Senhor, a sua companhia, a sua proteção, para que nós possamos sempre andar pelo caminho que o Senhor nos ensinou e que todas as vezes que nos oferecerem a oportunidade de servir, de fazer o bem, que nós possamos aproveitar essa oportunidade.
nossos irmãos precisam de nós. E nós precisamos de nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Bom, vamos lá, né? Vocês viram o tema da nossa exposição? Fora da caridade não há salvação. Vamos falar um pouquinho assim sobre esse tema. Uma vez um trabalhador chegou para o Chico e perguntou: Chico, o que tem de novidade? E aí o Chico disse: meu filho, é o Evangelho de Jesus, né? Olha, tá aí há tanto tempo e nós ainda não aprendemos a praticar. Então, eu queria perguntar para vocês sabem de onde vem esse tema, essa frase, fora da caridade não há salvação? Vocês conhecem essa frase, essa expressão? Sim? Não? Nós vamos conhecer hoje então. E eu também quero perguntar para vocês que conhecem, já estão praticando? Já estão fazendo? Porque conhecer é uma coisa, fazer é outra coisa, né? É mais importante fazer que conhecer. E alguns de vocês que talvez não conheçam a frase, nem de onde ela vem, pratique mais do que aqueles que conhecem. Vamos entender aqui uma coisa. Quando Jesus veio entre nós, ele enfrentou um grande desafio, que foi um dos maiores defeitos que nós temos, que é o orgulho. Jesus viveu numa época em que dar o testemunho significava assumir os ensinamentos de Jesus, concordar com o que ele ensinava, praticar o que ele ensinava, e isso incluía, por exemplo, dizer que nós somos todos irmãos, dizer que essa vida não acaba com a morte do nosso corpo, que nós continuamos na vida espiritual. Quando os apóstolos e os discípulos de Jesus falavam sobre esse tipo de ensinamento, eles eram motivo de riso, de chacota. Eles eram presos porque, na época, os romanos viviam uma vida muito dissoluta, né? Uma vida cheia de prazeres carnais, pouca moral. E imagina dizer para um patrício romano, que era a elite, né, das classes romanas, imagina dizer para um patrício romano que ele é igual a um escravo. Isso era o cúmulo do absurdo. Naquela época, então, quando perguntavam para as pessoas, né, falavam para elas dizerem o que Jesus falava, o carpinteiro, o que é que ele ensinava? Que éramos irmãos, que nós não terminávamos a nossa jornada aqui com a morte do corpo, que havia muitas moradas na casa do Pai. Quando as pessoas diziam isso, elas eram acusadas de irem contra a lei de Moisés e elas eram presas e aí faziam parte daqueles espetáculos que o Coliseu muitas vezes viveu. Coliseu, todo mundo lembra, aquele monumento da arquitetura romana? Naquela época era comum se promoverem espetáculos onde animais e pessoas eram sacrificadas para o prazer de quem estava dentro desses circos. Assim, os cristãos eram presos dentro do Coliseu e aí no momento certo eles eram soltos e numa luta desigual contra feras, né, como leões, eles eram mortos, destroçados diante de milhares de pessoas que estavam ali dentro. Quando não era esse o testemunho que os cristãos tinham que dar, o testemunho também era ser bastante torturado, era ser queimado, era ser despedaçado e os seus pedaços ficarem colocados em postes. Então o testemunho nessa época, né,
o que era ser um cristão. Inclusive, ser cristão, o termo cristão foi dado por Lucas. Lucas dizia que os nomes que se davam às pessoas na época que seguiam Jesus, que eram os caminheiros, os peregrinos, eram pessoas que poderiam ser de qualquer tipo de caminheiro, né? Quem segue um caminho, segue qualquer caminho. Aí ele disse que a melhor palavra para falar sobre aqueles que seguiam os ensinamentos do Cristo seria cristão. E aí o nome foi adotado. Então, ser cristão naquela época significava, assim como agora também, significava você praticar, conhecer e praticar os ensinamentos do Cristo. Bom, esses ensinamentos foram passados há mais de 2000 anos. Até hoje ainda estamos lutando com a nossa melhora para praticarmos isso que Jesus ensinou. Um tempo depois, há 163 anos, veio o Espiritismo. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, né? Porque quando ele ia morrer, deixar aqui o plano material onde nós vivemos, ele disse que ele pediria ao Pai que nós não ficaríamos sozinhos, que ele pediria ao Pai um Consolador, que enviasse o Consolador. E esse Consolador, então, o Espiritismo, veio para nos lembrar dos ensinamentos de Jesus. E essa máxima, fora da caridade não há salvação, é a máxima que o Espiritismo nos traz. Vejam que o Espiritismo não fala fora do Espiritismo não há salvação, porque para o Espiritismo todas as religiões são boas. Todas elas ensinam coisas boas sobre Deus. Somos todos irmãos, não importa a nossa crença. Então, o Espiritismo não diz que fora do Espiritismo não há salvação. Não queremos que as pessoas não acreditamos e o Espiritismo não ensina. Espiritismo é a doutrina que os espíritos nos trouxeram. Então ela não é nossa, ela é dos espíritos. Eles é que nos trouxeram os ensinamentos. Esses ensinamentos estão baseados em textos trazidos pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus. É uma doutrina consoladora porque consola e nos ajuda a compreender o porquê que nós passamos pelos sofrimentos. Nós compreendemos de onde viemos, por que estamos aqui, por que estamos passando por algumas situações de sofrimento e também para onde vamos. Bom, o Espiritismo está conosco há 163 anos e aí nós também não estamos ainda praticando. Essa máxima, fora da caridade não há salvação, é a máxima trazida pelo Espiritismo. E aí nós vamos lembrar que Paulo, alguém já ouviu falar aí de Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios? Então, Paulo diz que o verdadeiro espírita e o cristão são uma e a mesma coisa. Então, se você se diz espírita, deve ser cristão. Ou seja, deve cumprir aquilo, fazer aquilo que Jesus ensinou. E aí nós vamos entender um pouquinho agora o que significa máxima, né? Já que nós ainda não estamos praticando da maneira que nós pensamos ou devemos, porque se eu disser para vocês, você é uma pessoa caridosa? Se eu perguntasse para você, você faz caridade? Provavelmente você responderia, se você é uma pessoa que costuma dar coisas, dar alimentos, dar cesta básica, dar roupas, dar abrigo, dar dinheiro. Se você costuma fazer esse tipo de doação, provavelmente você vai responder para mim que você é uma pessoa caridosa, né? Muita gente fala, não, eu sou muito caridoso, eu faço muita caridade. E a caridade para essa pessoa se resume a dar. Então se resume a fazer doações ou então dar esmolas. No Espiritismo, a caridade está mais parecida com a ideia que Jesus nos ensinou sobre caridade. É mais do que a esmola, é mais do que dar. Porque esse ato de dar
a caridade material, que a gente chama, você pode dar para as pessoas, você está sendo solidário, mas a caridade moral é mais difícil de ser praticada. E é desse tipo de caridade que Jesus está nos falando quando diz que fora da caridade não há salvação. Essa frase, vamos começar entendendo o que seria salvação, né? Perguntaram para Jesus na época em que Jesus estava vivo, um doutor da lei perguntou para ele: mestre, o que é preciso que eu faça, né, para ser salvo? E aí Jesus perguntou para ele: o que diz a lei? Aí ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele respondeu: faze isso e você vai ser salvo, você vai ter a felicidade futura, vai ter a salvação. Bom, perguntou novamente para Jesus, né? Mas quem é o meu próximo? E aí nós vamos entender com os ensinamentos de Jesus e com a doutrina espírita, de acordo com o que ela nos recomenda, que o próximo é todo aquele que estiver perto de nós e que nós podemos ajudar de alguma maneira. E essa ajuda não é de forma nenhuma restrita ao fato de dar alguma coisa. Porque nem sempre o que a pessoa está precisando é de algo material. Entendido o que seria salvação? Vamos para a caridade. Essa frase, fora da caridade não há salvação, é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas do Espiritismo, da codificação, que foi realizada por Allan Kardec. Com os espíritos, né? Vamos lembrar que é dos espíritos, não é do Kardec também. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo se chama Fora da Caridade não há salvação. E o último item desse capítulo, ditado por Paulo, o apóstolo Paulo, também tem esse mesmo título, esse mesmo nome, o último artigo do capítulo. Então nós vamos entender aqui através do estudo de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra da codificação espírita, que surgiu em 1857, a pergunta 886, inclusive vai aí, né? Quem quer estudar a doutrina espírita tem que estudar o Livro dos Espíritos. É a primeira obra que a gente tem e que responde muitas e muitas perguntas. Acredito que todas as nossas perguntas encontram ali uma resposta. Na pergunta 886, consta o seguinte texto: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, o que significa caridade? Que caridade é essa que fora dela não tem salvação? A resposta dos espíritos é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então eu pergunto novamente: estamos fazendo caridade? Será que estamos? Acho que ainda precisamos aprender, né? Vamos lembrar aqui que o nosso modelo, aquele que nós devemos tentar ser igual, um dia chegar, né, a ser como ele, é Jesus. Estamos ainda bem longe de ser como Jesus, mas estamos todos lutando para nos melhorar, estamos todos tentando corrigir as nossas imperfeições. Não é isso mesmo? Para que nós estamos aqui na Terra? Vocês acham que nós estamos aqui na Terra para adquirir riquezas materiais, dinheiro, casas, carros, joias, roupas, sapatos, bolsas? Vocês acham que estamos aqui para isso? Acho que não, né? Porque no caixão, por exemplo, não dá para carregar nada disso. Então, esse tipo de coisa não deve ser a nossa meta, porque isso nós não vamos poder levar. Será que nós estamos aqui para alcançar vários cargos de poder? Estamos aqui para sermos homenageados com cerimônias? Será que estamos aqui para receber um título de honra?
e comemorar com a sociedade? Acho que não, né? Porque se a gente lembrar daquela historinha, daquela imagem figurativa que Jesus ensina, para nós compreendermos como seria a colheita das nossas ações de acordo com o que nós fazemos, lembra da historinha? No dia que nós passarmos para o outro lado, né? Nos será perguntado o que nós fizemos, e aí nós vamos ser separados entre ovelhas e bodes. E aqueles que tiverem feito o bem para o seu semelhante vão ficar de um lado, e aqueles que não tiverem feito o bem, tiverem deixado de fazer o bem, ficarão do outro. E aí nós vamos entender o seguinte: se é isso que conta quando nós deixamos esse plano aqui, o que é que nós devemos fazer enquanto estamos aqui? De acordo com a historinha figurativa, nós estamos entendendo que o que devemos fazer aqui é coisas boas. Porque os nossos bons atos ou os nossos maus atos ou não fazer nada é o que nós vamos carregar. Porque isso faz parte do nosso ser. Então, será que nós estamos fazendo a caridade? É essa caridade que Jesus deseja que nós façamos e que nós compreendamos para que nós tenhamos uma boa situação quando nós deixarmos esse plano aqui onde nós estamos. Vamos lembrar então aqui o significado do que Jesus diz que é caridade. Benevolência para com todos. Estamos sendo benevolentes? Estamos sendo bondosos? Estamos fazendo bem para as pessoas? Estamos sendo indulgentes para com as imperfeições alheias? O que significa isso? Quando os outros erram, será que nós estamos crucificando a pessoa? Será que nós estamos apontando o dedo e dizendo que ela é a pior pessoa do mundo pelo erro que ela cometeu? E aí vai um alerta: nós precisamos da indulgência para com os outros, porque nós também precisamos da indulgência dos outros, porque nós erramos sempre. Todos os momentos, em todos os dias, nós ainda cometemos erros. Precisamos da indulgência das pessoas, dos nossos irmãos, companheiros. Será que nós estamos perdoando as ofensas? Nós sabemos que não é fácil, né? Se alguém te fez um mal, você, no estágio em que nós estamos, não é fácil mesmo você falar: não, eu perdoo a pessoa, né? Às vezes a pessoa fez você passar umas situações muito tristes, que deixou marcas tanto na sua condição física quanto na sua situação moral, mental. E não é fácil mesmo, na situação em que nós estamos hoje, dizer: não, eu perdoo a pessoa, né? Vem cá que eu te dou um abraço. Não, nós não estamos ainda nessa situação. Mas esse perdão das ofensas que Jesus nos convida a praticar é você não desejar o mal para aquele que te fez mal, é você ficar feliz por aquilo que ele conquista, pelos sucessos, pelo crescimento dele. É você não vibrar quando algo de ruim acontece com ele, né? Porque geralmente, às vezes, a gente diz que perdoou, mas quando acontece alguma coisa a gente fala: a que se faz, a que se paga. Ou então a gente fala: tá vendo, não demorou não, tá vendo só, fez e aí tá acontecendo igual. A gente meio que assim, quer ser o juiz, né? Quer condenar e quer achar que a pessoa merece passar por aquilo que ela está passando. E nós não conhecemos, na verdade, todos os fatos, todas as faces do que está acontecendo, né? Então, quem somos nós para condenar alguém se nós mesmos vivemos errando? Não é à toa que na oração que Jesus nos ensinou, tem ali uma frasezinha, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se a gente falar desse jeito, acho que nós vamos ter pouco perdão das nossas dívidas, porque ainda talvez não estejamos perdoando os nossos devedores. E Allan Kardec comenta a resposta desse espírito,
porque ele diz o seguinte, que a caridade, segundo Jesus, não é restrita à esmola. E ele ainda fala que nós devemos praticar a caridade em todas as relações que nós temos com as pessoas, com os nossos semelhantes, com aqueles que nós convivemos. Isso significa que em casa, no trabalho, na rua, nós precisamos ser caridosos com as pessoas. Vamos lembrar que caridade não é dar coisas. Vocês viram o que significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vamos praticar essa caridade com todos os nossos semelhantes. E Kardec ainda diz o seguinte, que nós devemos ser caridosos com as pessoas, tanto se essas pessoas forem nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E aí Kardec dá um exemplo. E vejam se esse exemplo não é bem atual. Olha que esse comentário foi feito há 163 anos atrás. Mas Kardec diz o seguinte, quando chega uma pessoa rica, pensa bem, uma pessoa rica chegou, nossa, todo mundo quer atender se for numa loja, se for algum lugar que está recebendo, né, uma recepção, alguma coisa, todo mundo vai lá receber a pessoa na porta. Se for para receber a pessoa na casa de outra, ela vai ter todos os louros, todos os cumprimentos, todas as saudações, vão se preocupar muito em servir e dar a ela todos os tipos de conforto, né? E se for uma pessoa pobre? Aí Kardec diz que quando é a pessoa pobre, nós achamos que não é necessário nos preocuparmos muito com ela. Não é verdade isso que acontece até hoje? Vocês já viram situações assim? Já presenciaram? Pois é, esse comentário, Allan Kardec, né? Porque tem gente que diz que a doutrina espírita, o espiritismo, as obras básicas, não são atuais. Vejam que Kardec fez esse comentário há 163 anos. E ainda hoje nós vemos pessoas que fazem o exemplo que Kardec cita aqui. Quão diferente, né, nós estamos agindo. E aí, inclusive, né, o meu marido que está aqui, gente, nós estamos aqui, o nosso estúdio de palestra consiste assim, na minha filha que me dá assistência da tecnologia, porque é ela que entende aqui desse negócio todo. O meu marido, que é o meu como é que eu vou dizer aqui, o meu orientador, né, porque de vez em quando ele dá alguma sugestão. Então, deixa eu falar que ele sugeriu. E é verdade, né? Que inclusive nas nossas casas espíritas, muitas vezes se chega alguém, né, de uma classe social melhor, alguém com poder aquisitivo, um título, um cargo, nós às vezes tratamos essa pessoa de uma forma muito luxuosa, né, cheia de cuidados. E aí chega um pobrezinho, ninguém vai à porta para falar uma boa noite para ele, né? E aí, olha o que o Kardec diz, que o homem de bem, segundo os ensinamentos de Jesus, iria lá e valorizaria aquela pessoa que está na situação mais humilhante, de tal forma que ela se igualasse a gente, para que ela não sofresse com a condição em que ela está. Porque vamos pensar, né? Se chegam na casa espírita duas pessoas ao mesmo tempo, uma pessoa rica, outra pobre, ou mesmo em qualquer lugar, tá, gente? Esse modo de vida não é só para espírita, não, é para qualquer pessoa que seja uma pessoa de bem. Se chega uma pessoa rica, uma pessoa pobre, a pessoa pobre já está ali numa situação mais triste talvez, né? Talvez ela não tenha uma roupa muito elegante igual a dos outros que estão ali. Talvez ela não tenha como contribuir com a casa. Talvez ela não tenha como comprar alguma coisa na casa. Ela já está numa condição um pouco diferente daquele que chega ali e está muito bem vestido. Às vezes chegou num carro luxuoso, enquanto a outra pessoa veio a pé, ou mesmo numa bicicleta, ou mesmo num carrinho mais antigo. E aí a gente não dá para aquela pessoa a mesma importância, então ela se sente mais humilhada ainda. Olha o que nós estamos fazendo, né? Que papel feio que a gente está fazendo. Então vamos
nos avaliando aí. Então, isso, segundo Kardec, é o amar ao próximo como a si mesmo que Jesus ensinou. Essa pergunta está no livro 3, capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e Caridade, das leis morais, as leis que Jesus nos ensinou. Agora eu vou convidar vocês, né, porque para a gente saber a nossa situação, e aí, como é que você está, gente? Como é que você está de situação com o Cristo? Se você fosse chamado hoje lá para prestar contas, você estaria entre a ovelha, entre as ovelhas ou entre os bodes, gente? Lembrando que essa é uma historinha, é figurativo, tá? Mas e aí, de que lado vocês estariam? Então vamos lá, vou convidar vocês a fazer uma reflexão. E vou usar para isso, adorei essa leitura quando eu tomei conhecimento da leitura. Anotem o nome do livro, depois vocês podem pegar e ler a cada 3 anos, por exemplo, tá? O livro se chama Opinião Espírita. É um livro de uma psicografia conjunta do Francisco Cândido Xavier e do Valdo Vieira. Os espíritos que deram, né, ditaram as mensagens são Emmanuel e André Luiz. Esse livro foi escrito de uma forma seguinte. Os capítulos ímpares são mensagens que o Emmanuel ditou. Os capítulos pares, André Luiz. Eu vou comentar com vocês e nós vamos fazer um balanço aqui agora de uma mensagem que é a primeira, o primeiro capítulo, portanto é de Emmanuel, do livro Opinião Espírita. E a recomendação do Emmanuel é que a cada 3 anos a gente já deve ter evoluído, melhorado. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer hoje juntos aqui um pouquinho e depois daqui a 3 anos vocês fazem de novo, porque aí vocês vão ver se vocês progrediram ou se vocês estão estacionados. Porque vamos lembrar aqui, olha, a cada encarnação nós ou progredimos um pouquinho, aprendemos e melhoramos um pouquinho, ou nós ficamos estacionados. Regredir, nós não regredimos, porque nós sempre vamos aprender alguma coisa. O Emmanuel, né, tanto o Emmanuel como o André Luiz, eles pegam perguntas ou trechos, textos de uma das obras básicas, as 5 obras da codificação espírita, do espiritismo, né, então, eles pegam uma pergunta, um texto, e eles fazem a mensagem com base nessa pergunta. E o Emmanuel, quando foi fazer esse primeiro capítulo, que se chama Examinemos a Nós Mesmos, ele se baseou numa pergunta do Livro dos Espíritos, de número 919. A pergunta é assim: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então, olha a pergunta, porque vivendo aqui no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, ainda, é lógico que muito vagarosamente nós vamos melhorar e o planeta não será mais de provas e expiações, né? Mas por enquanto ainda estamos em transição. Então, a pergunta aqui, já que nós já chegamos à conclusão de que estamos aqui na Terra para fazer o bem, então nós vamos melhorando a cada vez mais, porque é a única coisa que a gente vai levar, a pergunta diz o seguinte: o que a gente faz então para nos melhorarmos? Qual é o melhor meio para a gente se melhorar? O que a gente tem que fazer? E para resistirmos aos arrastamentos do mal. Como assim arrastamentos do mal? Então eu vou explicar para vocês. Tem gente que quando fala, né, a pessoa cometeu um erro, às vezes a pessoa fala assim, para justificar o erro, né? Nós gostamos de justificar as nossas falhas, né? Então, algumas vezes as pessoas falam assim, a carne é fraca. Já ouviram isso? A carne é fraca? Então, gente, mas a carne não manda em nada. A carne não... olha lá uma pessoa que já deixou a carne tá lá no caixão, vê se a carne faz alguma coisa. A carne não faz nada, não. Quem faz é a gente.
É o espírito, é a alma que está ocupando, que está fazendo aquele corpo de sua habitação nessa existência, tá? Então, às vezes a pessoa fala, né, a carne é fraca, ou então ela fala, eu não tenho força para resistir, mas isso é uma questão de você ir se adaptando, né, se corrigindo. Então, a pergunta é essa: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí a resposta dos espíritos é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Bom, o que nós vamos fazer aí? Vamos analisar a continuação da pergunta também, porque é perguntado para os espíritos, mas é muito bonito, né, essa frase, conhece-te a ti mesmo, mas como é que eu vou me conhecer? Porque às vezes a gente acha que se conhece, né, mas na verdade a gente não se analisa. Kardec comenta essa pergunta e diz que nós cometemos muitas vezes várias faltas e por falta de parar e averiguar o que nós fizemos, nós nem nos damos conta do que nós fizemos. Às vezes nós magoamos as pessoas, nós ofendemos as pessoas, nós deixamos de fazer as coisas para as pessoas e nós não percebemos porque nós não paramos. Segundo o exemplo de Santo Agostinho, vamos lembrar que Santo Agostinho também comenta essa resposta. Ele que responde aí, como é que eu vou fazer para me conhecer a mim mesmo? Santo Agostinho dá o exemplo, ele fala assim, olha, vocês podem fazer o que eu fiz. Todos os dias, quando terminavam os meus dias, eu avaliava, examinava a minha consciência e avaliava o que eu tinha feito. E aí eu perguntava, será que eu aproveitei todas as oportunidades que eu podia para fazer o bem? Será que eu fiz alguma coisa para alguém que essa pessoa pode ter ficado chateada comigo? Porque se examinando, você consegue encontrar as falhas que você está cometendo e aí você consegue se corrigir. Santo Agostinho dá essa receita. Então, a primeira coisa, para você se conhecer, avalie o que você está fazendo. Então, nós vamos aqui fazer uma breve avaliação do que vocês têm feito, do que nós temos feito, tá? Porque é a segunda vez que eu vou fazer essa avaliação com vocês e é bom que eu vou fazendo comigo novamente. Vamos começar então? Vou dizer a vocês primeiro, gente, por favor, não fique triste se a maior parte das respostas aqui forem negativas, porque lembre, todos os dias nós podemos mudar o que nós estamos fazendo, nós podemos melhorar. Então, se você descobrir que não está fazendo alguma coisa aí que seja bom, é só você pensar e fazer diferente da próxima vez. Aí se você pensar assim, mas como é que eu vou saber se eu estou fazendo o certo? É só você pensar assim, o que eu ia dizer, recomendação também dos espíritos, tá? O que eu ia dizer se eu visse alguém fazendo o que eu estou fazendo? Se a sua resposta fosse, nossa, eu ia achar ótimo, maravilhoso. Então você pode fazer que deve ser bom. Mas se você, olhando alguém fazer o que você está fazendo, ou vai fazer, e a sua resposta não for legal, você achou que, não, isso não é muito bom não, então não faça. E ainda tem mais uma liçãozinha para a gente saber se é bom fazer ou não é. Faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Segundo Paulo, no último item do Evangelho, a caridade, essa frase, fora da caridade não há salvação, é a receita da nossa felicidade futura. Por quê? Porque ele diz que se nós fizéssemos isso durante a nossa existência, a Terra seria um mundo de paz, de amor, porque ninguém faria o mal ao seu próximo. Da mesma maneira, essa frase significa que você teria felicidade futura, porque se você não fez nada de ruim para ninguém, se você fez o bem para seu próximo, então a sua situação, quando você deixasse o seu corpo de carne, seria melhor. Você estaria numa condição de felicidade. Vamos começar então a pensar um pouquinho? Emmanuel começa dizendo o seguinte, que o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Por quê? Porque a gente conhece, então precisa fazer, né?
Aí ele diz assim que é útil verificar de quando em quando, num rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Vamos avaliar essa situação? Ele diz que um espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Aí quero fazer aqui um alerta, que ele até fala isso, né, no final do texto. Mas vamos pensar o seguinte, a cada 3 anos você precisa ter evoluído um pouquinho para estar aproveitando a sua existência, né? Senão essa existência para você vai ser perdida. E aí eu quero lembrar que a fila da reencarnação é bem comprida. Essas filas aí que vocês estão vendo para receber o auxílio emergencial perto da fila da reencarnação não são nada, tá bom? Pensa assim, antigamente os nossos avós, eles tinham lá 8, 10 filhos, né? Bisavós talvez 15, 16. Os nossos pais, e olha que eu tenho 56 anos, então talvez os meus pais sejam diferentes do de vocês, né? Pensa aí um pouquinho, os nossos pais, a minha mãe, por exemplo, teve 5 filhos. Aí vamos pensar assim, a mãe de vocês aí que estão me escutando, vocês têm quantos irmãos? Na minha casa, por exemplo, de 5 já baixou para 3. E eu sei que tem muitos jovens hoje que dizem assim, ó, olha só o perigo, hein? Por isso que é bom a gente aproveitar a nossa existência. Muitos dizem assim, eu não quero filho não, filho dá muito trabalho. Olha só, quem tá falando, olha que interessante, quem tá falando já nasceu, já tá aí, já teve oportunidade. Que coisa, né? Você já está aí na sua reencarnação porque seu pai e sua mãe te deram oportunidade. E aí a pessoa pega e diz assim, não quero filho não, dá muito trabalho. Poxa, meu amigo, como é que aquele que está esperando para vir e aproveitar uma existência como você vai chegar aqui se você fala uma coisa dessa? Ou então aquele que já deu oportunidade e fala assim, quantos filhos você quer? Ah, um só e tá bom demais. Por quê, né? Interessante, né? Será que os filhos estão achando, gente, eu dou muito trabalho, eu não quero ter com um filho o trabalho que eu tô dando para os meus pais. Então, usa essa reflexão e começa a melhorar enquanto filho, tá bom? Mas, então vamos aproveitar a existência, hein? A pergunta aqui, vamos começar a analisar como é que a gente está. Testa a sua paciência, testa a paciência própria. Você está, olha que bom, né? Nessa quarentena, nesse isolamento social que a gente tem vivido, talvez a gente tenha tempo para refletir em como nós estamos de fato. Porque antes de acontecer todo esse problema que nós estamos vivenciando, como é que estava a nossa vida? Nós levantávamos e tomávamos café e saímos e às vezes vem em casa almoçar, às vezes nem vem, né? Almoça na rua mesmo, porque não dá tempo. E chegava de noite, às vezes os filhos estavam dormindo, às vezes você estava muito cansado, então você não queria assim, nem conseguia ter nenhum momento assim com a sua família, de lazer ou de qualquer tipo de convívio. Muitas pessoas, muitos filhos nem estavam vendo os pais, porque os pais tinham que trabalhar, punham o filho o dia inteiro na escola, então não via o filho. Não estava nem conseguindo fazer aquilo que a família deve fazer, que é educar o filho. A educação estava ficando realmente para as pessoas que estavam cuidando desse filho, enquanto eles trabalhavam. Muitos parceiros, né? Muitos esposos e esposas não estavam nem se vendo mais, porque também não tinham tempo para esse tipo de relação, porque trabalhavam o dia todo em locais separados. Mas agora que você está então em casa convivendo mais, a pergunta do Emmanuel, você está mais calmo? Está afável e compreensivo? Pense aí como você está convivendo com as pessoas. Você está assim? Lembre que a caridade, como disse Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições, perdão das ofensas. Você está assim, mais calmo na sua casa, amável com as pessoas, compreensivo, você está assim?
Agora veja aí dentro da sua casa, nas suas relações. Você está colaborando, conseguindo manter um clima de paz dentro da sua casa? Está conseguindo? Se você está fazendo, sua resposta é sim, você parabéns, já está melhorando, hein? Está conseguindo, já melhorou. E em relação às suas atividades na casa espírita, no templo doutrinário onde você frequenta, você está colaborando com mais alegria na seara do Senhor? Então você está trabalhando na sua casa de oração, na sua casa espírita, com mais alegria? Continua Emmanuel perguntando, e nas suas relações com seus amigos, você está praticando o Evangelho? Ou seja, você está vivendo aquilo que você estuda no Evangelho? Porque não adianta conhecer. Se você sabe e não pratica, você não é aquele samaritano da parábola do bom samaritano, né? Lembra? A pessoa estava lá caída, machucada, precisando de ajuda, e passaram duas pessoas que conheciam muito bem a religião, mas não praticaram, porque passaram e deixaram a pessoa no sofrimento. E lembre que o próximo que ensinou Jesus é todo aquele que está perto de você. E você não espere encontrar um próximo machucado, assaltado por ladrões, ferido no chão, abandonado, precisando de curar os machucados, ou um socorro desse tipo, para entender que isso é com você. O próximo é aquele próximo que está mais próximo mesmo, tá? Continua aqui perguntando Emmanuel, veja aí como é que está a sua disposição de sacrifício. Você está colaborando de forma voluntária? Está se doando de forma voluntária, trabalhando mais? Ele pergunta também como anda o nosso desapego. Você está se livrando daquela vontade de ser alguém assim reconhecido, respeitado pelo poder, pelo cargo que ocupa, pelas posses? Você está se livrando da vontade de ter, de acumular, de enriquecer? Nós já falamos que esse tipo de valor nós não carregamos, né? Ele ainda pergunta aqui, você usa menos as palavras eu, meu e minha, e usa mais o nós, o nosso e a nossa? Aí também continua perguntando, olha aí para você, porque tem coisas que só você conhece, esses momentos de tristeza ou de cólera, né? Às vezes você tá furioso, você manda umas vibrações assim bem ruins para alguém que você tá com raiva e você está diminuindo, está fazendo com que esses momentos de tristeza, porque pensa bem, gente, também, por que você está triste? Será que a sua tristeza tem fundamento? Às vezes a pessoa tem um teto para morar, a pessoa tem o que comer, tem o que vestir, tem pessoas que cuidam dela, que gostam dela. Às vezes a pessoa tem um corpo que lhe permite fazer as coisas, ir aonde ela quer, e ela reclama. Às vezes a pessoa é infeliz, por exemplo, porque não tem o corpo que ela gostaria de ter. Então, será que a sua tristeza tem fundamento mesmo? Vamos observar um pouco ao redor para ver se tem fundamento, né? Ele pergunta aqui também, Emmanuel, ajudando a gente a refletir um pouquinho como é que nós andamos em relação a Jesus. Se estamos sendo bons cristãos, aprendendo a ser cristãos, nossos remorsos estão diminuindo? Remorso significa que você está ficando arrependido pelas coisas que você fez, porque você sabe que fez errado, causou sofrimento. Então, seus remorsos estão diminuindo? Os espíritos contam no livro Céu e Inferno que a pior dor não é uma dor física, é uma dor moral, é o remorso por aquilo que nós fizemos e que nós não conseguimos acertar. E no final desse texto que Emmanuel traz para a gente refletir, ele lembra que é mais fácil a gente aproveitar a nossa existência enquanto nós estamos aqui com o corpo de carne,
para corrigir, fazer as coisas que a gente precisa, do que depois que a gente deixa o corpo de carne. Porque nós sabemos que estamos rodeados de espíritos, mas muitos de nós não veem os espíritos, né? Os médiums veem alguns espíritos, né? Nem todos também. E nós sabemos, né, os médiums que têm a vidência, né? Lembrando aqui o meu, como é que eu falei mesmo? É o meu, não, é a pessoa que me aconselha, meu conselheiro, que está me lembrando que os médiums videntes, né? Porque nós temos médiums de vários tipos, capacidades, mas aqueles que veem os espíritos, veem alguns, né? Não veem todos. E nós estamos rodeados de espíritos. E aí você pensa bem, se você tiver alguma coisa para acertar com alguém, é melhor que seja aqui enquanto você está vendo essa pessoa do que quando você não estiver mais caminhando lado a lado com ela. Porque talvez seja mais difícil fazer esse tipo de acerto, né? Bom, eu não vou fazer todos os nossos questionamentos. Deixei para vocês o nome do livro, capítulo 1, tá? É Opinião Espírita, lembre aí. O texto é do Emmanuel. Eu não vou fazer todos porque nós não vamos ter tempo, né? E é bom que a gente pode fazer esse tipo de reflexão sozinho também, para fazer verdadeiramente uma análise da gente, né? E no final dessa leitura, desse texto, o Emmanuel nos alerta que cada dia que se passa é um dia que nós estamos aproveitando a oportunidade ou perdendo a oportunidade de progredir. Nós estamos aí, cada um numa faixa etária, nós não sabemos o dia que vamos retornar, não sabemos o dia que vamos terminar a nossa existência na Terra, porque espiritualmente nós continuamos. E aí, vamos pensar assim, a partir do dia em que nós chegamos, começou a nossa contagem regressiva para voltarmos ao plano espiritual. Quanto falta então será pra gente, né? Vamos aproveitar os nossos dias então. É importante que a gente se lembre dessa máxima, fora da caridade não há salvação. E assim, fazendo aquilo que Jesus nos orientou, nós vamos tornar a nossa existência mais proveitosa. E talvez nós consigamos ter menos coisas para nos arrepender ou então para lamentar quando chegar o momento em que nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos, né? E aí, talvez ainda, olha só que coisa boa, quando a gente ouve uma coisa dessas aí, naquela historinha em linguagem figurada que Jesus contou, ovelhas e bodes. Vai que a gente ainda está lá no lado do bode e dá tempo de passar pro lado da ovelha, né, gente? Então vamos aproveitar as oportunidades, tá certo? Espero encontrar vocês um dia do lado das ovelhas, tá? Mas se eu estiver do lado do bode, vocês me lamentem aí, viu? Mas me ajudem, tá? Então, quero terminar aqui a nossa conversa de hoje e desejo a todos uma ótima noite. Vamos respeitar aquilo que os profissionais competentes de saúde estão recomendando. Nós não precisamos de ninguém para nos dizer o que fazer em qualquer lugar de nenhum governo, gente. Não vamos colocar a culpa nos outros daquilo que nós não fazemos. Às vezes a gente ouve assim, soltou lá um decreto, mas não tem ninguém cobrando, vigiando, multando, fiscalizando. Nós não precisamos de ninguém para fazer isso. Nós temos condições de fazer o certo. E quando nós fazemos o errado, alguém vai pagar o preço. Nós e os outros, pela nossa falta de compromisso e responsabilidade. Então não vamos esperar ninguém nos vir cobrar não, tá?
Se for, por exemplo, proibido caminhar na praia, eu não tenho que esperar uma pessoa ir lá e colocar para mim uma advertência dizendo, olha, é proibido, você vai ser multado. Eu não tenho que esperar isso. Eu mesma tenho que cumprir aquilo que é o correto. Então, vamos continuar usando a máscara, vamos continuar fazendo as nossas saídas apenas para o que é necessário. Vamos cuidar bem da nossa saúde, porque nós vamos prestar contas de tudo isso, tá certo? Então, que vocês tenham uma noite de muita paz, que vocês recebam o amor do nosso Mestre Jesus em forma de muita paz na casa de vocês. E eu vou fazer aqui uma prece para a gente encerrar. Quero convidar vocês para fechar os olhos. Então vamos fechar nossos olhos e pensar em quanto Jesus é bondoso com a gente, porque ele nos dá a oportunidade de aprender e ouvir os alertas para que todos os dias nós tenhamos oportunidade de mudar, de melhorar. Vamos agradecer a Jesus por tudo aquilo que nós temos, agradecer a Jesus pelas pessoas com quem nós convivemos, que nos ajudam, que cuidam de nós, que nos orientam. Aquelas pessoas que nos dão também a oportunidade de fazer o bem. E nós vamos nesse momento também estender o nosso pensamento e envolver carinhosamente os nossos familiares que não estão perto de nós nesse momento. Que cada um de nós possa envolver no nosso pensamento o nosso familiar querido que não está perto de nós, que ele receba a visita de um mensageiro de Jesus e receba também boas vibrações. Vamos também envolver no nosso pensamento amoroso todas as famílias que estão passando por um momento triste, da falta do trabalho, da falta do necessário, da falta de alguém que não resistiu a uma doença, da saudade, ou mesmo daquela pessoa que nesse momento está com alguém na cama, no hospital ou em casa. Vamos envolver essas pessoas em muito amor e confiar a Jesus o bem-estar dessas pessoas todas, para que elas recebam na forma de uma chuva de luz, de amor, todo o bem que Jesus pode dar a elas. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Até a próxima, tá? Obrigada por vocês terem ficado aí. Tchauzinho.